Wants a three. Doesn't get the defender in the air. We've only got 3 to shoot. Logo 3 for LeBron. Logo. Bring up another logo 3. Bradley trying to create some space against Valanciunas. Valanciunas says, no, not here, not now. Valanciunas with the block. Grizzlies trying to get a break going. There's a lob for Morant. Oh, pretty play. Kyle Anderson. Fala aí, galera, beleza? Começando o Liga Norte Pod de hoje. E no Liga Norte Pod de hoje a gente vai focar em NBA, ok? Então hoje é dia de NBA e a gente já tem aí os destaques que o Matheus está trazendo pra gente, que serão no dia de hoje, né? A dupla de LA, os dois times de LA que estão voando, e o que isso vai influenciar no futuro da NBA, se a gente vai ter o tão esperado encontro, o que se passa em Miami, o time, eu percebo aqui que como aqui em casa está jogando o Fantasy, e tem gente que tem jogador de Miami que está sempre fora, então Miami está passando por um momento difícil. Essa briga aí de pivôs, quem já tinha falado que a era dos pivôs já tinha ido, a gente tem aí Joel Embiid e Nikola Jokic voando, briga pelo First Team NBA, vamos ver o que vai acontecer. O momento delicado que passa o New Orleans Pelicans e quais os erros cometidos, por que isso está acontecendo, né? Quem tem Zion merece passar por isso, vamos ver. E Brandon Ingram. I know o quanto é bom ter ele lá no time, porque ele tá voando no meu Fantasy, mas não adianta nada pro time dele, pelo jeito, né? O momento do Memphis, certo? Um pouco de surpresa nesse momento. E o Power Ranking dos prêmios até agora aí, né? Como tá a colocação na briga pelos prêmios. É isso, Matheus? Na minha visão. Fala o meu um ranking... oi primeiro pra galera, que a galera tá... Salve, galera, beleza? Aí. O meu top 3 aí pra MVP, Rookie of the Year e Most Improved Player aí nesse episódio. Eu fico triste pelo top 3 do Matheus, porque o Matheus tem um histórico de quem ele torce não vai longe, né? Qual era a sua torcida nas semifinais aí, nas finais de conferência da NFL? Fala pra galera aí. Era Buffalo e Green Bay. Deu certo? Não deu certo. E quais os dois times que você menos queria ver no Super Bowl, assim? Qualquer por ali, vai. Qualquer um dos três, o Chiefs, o Raiders ou o Chargers. Que é da sua conferência. E daí o Tom Brady, que era Patriots. Deu também. certo? Não deu certo. Não deu certo. Já definiu pra quem você vai torcer? Eu não vou nem assistir, acho, né? O Super Bowl, então. Você tem que assistir o Super Bowl como profissão, você tem que assistir e saber tirar. Mas não vai dar, porque... Mas você tem que não assistir porque é impossível, você tem que sentir a dor de não assistir. Você não pode falar que se dane, não quero ver o Giselo com o Kansas, porque ele diz que gosta do Mahomes, o problema dele é o Kansas City Chiefs. E aí vai sofrer aí no Super Bowl, vai dar descaso pro Super Bowl, mas tudo bem. Esse é um assunto pro próximo podcast, talvez, né? Trazer aí um resumão. Falta 2 semanas ainda. Tem essa semana que não vai ter. Como vai ser essa semana? Só pra... Vai ter alguma coisa relacionada ao... Eles estão tendo campeonato de Maiden online. Tá Ok. no YouTube agora. Tava jogando o Justin Jefferson contra o A.J. Brown. É um jeito de passar o tempo aí. Já não era muito top, né? esse encontro, né? Esse Pro Bowl. Tava ficando um pouco Os melhor, exercícios eram da hora, né? a parte de desafios, né? Desafios. Mas o jogo era sempre uma palhaçada. Mas tava ficando um pouco melhor e tal, mas agora é hora de ficar em casa e jogar Maiden, então. Beleza, então é isso. Só lembrando aí, já no começo, se você tá escutando, por favor, segue a gente aí, né? Dá um follow aí dá um follow, né? Não dá unfollow. Follow a gente aí no Spotify. E se tá seguindo em qualquer outro tocador também. E aquele favor de seguir a gente no Instagram, certo? Que é lá que tudo acontece. E a gente vai começar agora um projeto novo no Instagram aí nas próximas semanas, que está a meu encargo no começo, então eu prometo que vai ter novidade no Instagram. Vamos então pro primeiro assunto? Vamos. Vamos então. O primeiro assunto é um assunto aqui do bairro. Vamos falar dessa dupla de LA, como tá vindo e o que esperar desse time.
No meu caso, por exemplo, o Clippers, que teve uma mudança um pouco mais drástica, né? Tem gente até falando no Batum como o melhor jogador com menor paga salário, melhor custo-benefício, talvez aí, desses moves que tiveram. Tá trazendo pro time até coisa que ninguém esperava que podia trazer. É isso mesmo? O Clippers e o Lakers, 13 vitórias e 4 derrotas, né? O Lakers ganhou ontem, então tá com 14 vitórias, e o Clippers estava ganhando hoje, mesmo jogando sem o Paul George e o Kawhi Leonard. Então os dois aí líderes da Conferência Oeste. Isso que era esperado já, né? Desde que chegou Anthony Davis pelos Lakers e Kawhi e Paul George pelo Clippers. Só que no ano passado só um time conseguiu chegar às expectativas que tinha antes da temporada. O Lakers foi campeão e o Clippers acabou decepcionando, perdendo na segunda rodada dos playoffs. Então esse ano parece que tem uma mudança. Os dois times se reforçaram bastante. Os novos caras do Lakers vêm ajudando muito. O Dennis Schroeder e o Montrezl Harrell vêm sendo armas muito importantes. O Schroeder tem jogos que ele é o cestinha do Lakers. Um armador titular que o Lakers precisava. O Montrezl Harrell traz energia do banco. Tá ajudando bastante também essa segunda unidade com o Kuzma. E também tem o Marc Gasol, que tá jogando bem na defesa. No ataque tá bem abaixo do que é esperado do Marc Gasol. Ele não tá nem... Ele tá um pouco regular, mas abaixo do que o Marc Gasol pode fazer. Mas na defesa ele... Abaixo do que qualquer Gasol pode fazer, não. Família Gasol. E na defesa ele é um dos líderes das estatísticas avançadas aí de defesa. Ele é um dos primeiros. E aí esses três são os grandes reforços, né, da temporada pro Lakers. E outros jogadores do time do LeBron estão jogando bem também. O KCP Outros jogadores do time do LeBron é o Lakers, né? O time do LeBron que você tá falando? É que eu não sabia que tinha mudado. Achei que ainda era o Lakers. Um dos jogadores que tá jogando muito bem nessa temporada é o KCP, né? O Kentavious Caldwell-Pope. 55% nas bolas de 3. E tá chutando mais de 5 bolas de 3 por jogo. Então é um número bem interessante. Vamos ver se ele vai conseguir continuar nesse nível o resto da temporada. Mas ele vem ajudando bastante para espaçar a quadra e dar um pouco mais de espaço para as infiltrações do LeBron. E também pro Anthony Davis jogar de costas para cestas lá perto do garrafão. E a defesa do Lakers também vem sendo a melhor da NBA, cedendo 103 pontos por 100 posses. Parece que o time melhorou do ano passado, que já foi campeão. Então é normalmente difícil, né, um campeão melhorar. O Lakers parece estar bem melhor. Apesar de que pelo banco que o Lakers tinha, não era tão difícil melhorar, né? Porque o Lakers, a impressão que dá é que ele ganhou a Copa Mickey, muito pelo que estava acontecendo, e talvez até pela falta de banco num campeonato regular não seria a mesma coisa. Mas arrumar o banco do Lakers não era difícil, certo? Dar um up no banco do Lakers não era difícil. Tinha o Rajon Rondo, foi um dos melhores jogadores do time nos playoffs. Principalmente nos playoffs, não. Daí o Schroeder veio para substituir ele, né, como um armador da equipe. O Dwight Howard fazia praticamente a mesma coisa que o Harrell. Ele trazia energia vindo do banco. Um cara que também tem experiência, então ele nos playoffs ele teve vários jogos com bastante rebotes e bastante pontos ali perto do garrafão, com as pontes aéreas do LeBron para ele. Então, um time que estava encaixado com veteranos na temporada passada e dessa vez tentou renovar um pouco aí essas posições. E talvez seja melhor pro futuro, né, do Lakers ter o Schroeder esse ano do que o Rondo e ter o Harrell do que o Dwight Howard. Então vamos pro outro lado, né, de LA, o outro lado do Staples Center, o outro vestiário. Daqui a pouco vai ser um pouco mais pra lá, né? Tem aí a arena mais perto aqui de casa ainda, que tá quase pronta, né? Dizem que vai ser um negócio absurdo ali em Inglewood. Mas por enquanto, vamos lá. Vamos trocar as cores do Staples Center. O Clippers chegou hoje, né, antes do jogo do Hawks, contra o Hawks, com 7 vitórias seguidas. O ataque com o Tyronn Lue de técnico parece estar dando muito mais certo do que com o Doc Rivers.
o Paul George já tinha reclamado, né, na off-season que o Rivers usava ele como um J.J. Redick. E esse ano parece que o Tyronn Lue tá usando ele como um Paul George. Ele e o Kawhi jogando muito bem. Paul George 24 pontos por jogo, 5 assistências e 6 rebotes. E o Kawhi 26 pontos por jogo, 6 assistências e 5 rebotes. Eles estão muito bem em todos os aspectos. O time tá com um melhor movimento de bola, né? Estão passando mais a bola. Isso se deve à chegada do Batum e do Ibaka no time titular. Os dois são muito inteligentes. Também jogaram juntos, né, na seleção francesa. Então já se conhecem. E o Batum, ele é um dos motivos pelo Clippers ter melhorado tanto. Ele pega a bola na linha de 3, ele sempre acha o passe certo. Se ele tá livre, ele tá matando a bola. O Ibaka tá ajudando na defesa do Clippers, que já é bom, né? Com o Paul George, Beverley e Kawhi. O Ibaka lá dentro do garrafão também vem ajudando bastante, comparado ao Zubac, que era titular ano passado, e o Harrell. Dessa vez com o Zubac no banco, a defesa vem sendo melhor. E outro reforço que chegou nessa off-season, que veio na troca do Landry Shamet. Tá demais também. Luke Kennard tá fazendo por merecer aí a renovação de contrato dele. 45% nas bolas de 3, vindo do banco. E não deixando o nível cair, né? Quando ele vem do banco, ele tem até jogado de armador às vezes. Eu não tinha entendido, porque o Shamet pra mim era meio que uma aposta válida, um jogador que veio com aquela moral, né? Do que o JJ falou sobre ele, né? Mas parece que foi acertada, né, a mudança. E hoje o Shamet nem tá... o último jogo ele não jogou por decisão do Steve Nash lá em Brooklyn, né? E ele não teve um playoff tão bom assim, né? Quando precisou dele, ele faltou um pouco, né? Na temporada passada inteira estavam reclamando já bastante do Shamet. Bem, Luke Kennard agora, o futuro tá melhor. Kennard jogando muito bem e elevou o nível do banco aí do Clippers, que perdeu o Harrell, mas parece que o time tá até mais feliz sem o Harrell. E também tá trazendo o Marcus Morris, também vem do banco. Outro cara que sabe pontuar, então um banco eu acho que tá até melhor aí sem o Harrell, que era esperado uma caída. Acho que com a chegada do Ibaka e o Batum no time titular, os titulares os jogadores que eram titulares na temporada passada vão pro banco, e o banco aí deu uma crescida, né? Certo, então agradecer as pessoas que viram aí rapidinho esse Pocket Online, certo? A gente sai agora do online, e aí você quiser continuar ouvindo, vai lá no Spotify e escuta a gente lá. Sempre nos dias de gravação a gente vai soltar aí fazer um flash de alguns dos assuntos ao vivo no Instagram, certo? Obrigado para quem seguiu lá, e vamos seguir por aqui agora. Até mais. Vamos ver aqui. End video, ok. E share de TV, ok. Bem, próximo assunto agora. Matheus escreveu em vermelho, e isso é um mau sinal. Vamos falar. Eu achei que era vermelho por causa da cor do time. Era pra combinar? Não. Então vamos falar de Miami Heat. O Heat com 6 vitórias e 10 derrotas na temporada. Tá tendo alguns desfalques, né? Principalmente o Jimmy Butler. Por causa do protocolo, ele não pegou Covid, mas tá aí 5 jogos sem jogar. E o Heat vem sentindo a sua falta, coisa que não aconteceu na temporada passada. O time inteiro do Heat era bem forte. Sem o Butler, o time não dava uma caída dessa. O único bom ponto aí do Heat nessa temporada é o Bam Adebayo. Vem jogando muito, principalmente contra o Nets, né? Ele tá pondo o time nas costas. Teve 2 jogos seguidos contra o Brooklyn Nets. O Heat acabou perdendo os 2, mas o Adebayo teve o career high dele, né? 45 pontos. E depois teve um jogo de mais de 30 pontos também. Na temporada, 20 pontos por jogo, 6 assistências e 9 rebotes. Mas fora o Adebayo, o time vem muito abaixo. É o último time em rebotes por jogo e o penúltimo em turnovers, quase 18 turnovers por jogo. Isso não faz bem nenhum ataque, né? E isso só piora as estatísticas da defesa. Então os times vêm tendo bolas fáceis contra o Heat. E isso vem deixando o Heat bem abaixo, né? Eles estão em penúltimo na Conferência Leste, só na frente do Detroit Pistons. Então tá
tá um pouco de crise aí no Miami. Vamos ver se quando o Jimmy Butler voltar, o time dá uma subida, mas é preocupante que sem o Butler o time tá tão mal assim, porque, como eu falei, não foi isso que aconteceu na temporada passada, e o time inteiro do Heat, bem forte, conseguiu levar o time, né? A equipe chegou às finais, perdendo aí em 6 jogos só para o Los Angeles Lakers. É um time que a esperança estava bem alta aí nessa temporada, por enquanto abaixo aí das expectativas nesse primeiro mês de NBA, né? Mas assim, é compreensível, né? Porque assim, como você falou, é um time que tava aí, que chegou onde chegou, todo mundo falando que chegou onde chegou por ser um time, e perdeu peças, o time sente, né? É um pouco... Perdeu uma peça. Então, E o que aconteceu na temporada passada foi ao contrário, né? Quando o Butler não jogava, o time não perdia isso. Mas talvez o time tão... se encontrou. Eu tenho a impressão que talvez o time tenha se encontrado a um ponto naquele final e talvez viu no Butler essa estrela do Heat, que pode até não ser a estrela da NBA, mas que lá dentro do Heat tem a sua força. E aí perdeu um pouco disso e talvez até mesmo... como foi, o tempo que teve entre uma coisa e outra, o desgaste, talvez tenha sido o time que mais teve que pôr energia para chegar onde chegou, e aí tudo isso conta. A questão aqui você ainda confia nesse time, na volta, na reviravolta? O que você acha? Eu acho que, principalmente com os reforços nos outros times do leste, é bem difícil, vai ser difícil conseguir uma posição boa, né, depois de um começo tão ruim. É bem provável que termine aí entre 7 8, e daí tem que jogar ainda o play-in, então mais jogos aí pros jogadores. Eu acho que o Heat não vai chegar tão longe como chegou na temporada passada. Muito se deve a Jrue Holiday no Bucks, o Sixers montando um time em volta do Embiid, e também o Nets, né, com o Durant jogando, com a chegada do Harden. Então eu acho bem difícil o Heat repetir o que fez na temporada passada. Acho também bem difícil chegarem até a segunda rodada, eu acho. Porque Bucks, Nets e Sixers pra mim são talvez certeza. E daí tem Celtics, tem o Raptors jogando bem, tem o Pacers, tem o Hawks. Então acho que vai ser difícil aí pro Heat, né? Principalmente se for jogar o play-in primeiro e ter mais jogos, né? O play-in já é difícil por ter mais jogos e do nível que tá começando a ter desse lado, é difícil por si só, né? Pelo time que você vai acabar enfrentando. Então tá aí a dificuldade do vice-campeão da última temporada, né? E vamos ver onde esse time vai conseguir chegar, se vai conseguir repetir um pouco do que o Miami mostrou pra gente nessa temporada que passou. Tá agora em azul, então virou assunto bom. A gente sabia que o Joel ficou um pouco triste aí pela posição que ele teve nas últimas temporadas, né, dentro desses All-Team NBA, né, e parece que ele chegou a falar que ele ia mostrar esse ano que ele era pivô, como fala, All-Team, First Team All NBA, mas aí ele não esperava que ter um cara dificultando o trampo dele, hein? Dos dois jogadores aqui, Embiid e Jokic, os dois talvez top 3 aí nessa temporada. 2 pivôs, o que parecia... Não parecia que seria possível, né? 2 pivôs liderarem a temporada. Tinha gente que já tinha enterrado essa posição, que não existia mais, né? Principalmente no ano passado, com o André Drummond sendo trocado por escolha de segunda rodada. E até ele jogadores tá jogando que bem foram esse ano, dispensados né? do Pistons. Uhum. Então, e aí, o Drummond jogando muito bem. Mas aí Embiid no Sixers, né? O Sixers número 1 no leste. O Embiid com 28 pontos por jogo e 12 rebotes. E dá pra dizer que ele é o porquê o Sixers tá número 1. Porque sem ele o Sixers perdeu os 4 jogos, né? Que ele não jogou. Então isso é um pouco preocupante pelo lado do time. Principalmente que ele costuma ter algumas dificuldades físicas, né? Então é importante ter ele saudável, tem mais tempo, né? Então preocupa um pouco pelo lado do Sixers, mas pelo lado do Embiid aí nos prêmios individuais, talvez ajude ele, né? Pra mostrar que ele é valioso pro time dele, que sem ele o time não vai tão longe. Então vamos ver aí
o desfecho desses Sixers, que parece estar bem mais preparado para jogar junto com o Simmons e o Embiid, com o Seth Curry, com o Danny Green, e até o Tobias Harris está conseguindo matar a bola de 3. Do banco tem o Tyrese Maxey, o rookie, que vem jogando muito bem. Teve um jogo do Sixers que não teve Tobias, não teve Ben Simmons, não teve Embiid. O Sixers jogou com 8 jogadores disponíveis e um deles estava machucado. E o Tyrese Maxey fez aí 39 pontos. Foi o único jogador do Sixers que conseguiu fazer alguma coisa no jogo foi contra até o próprio Denver Nuggets, que tem o Jokic, que é o outro pivô aí dando o que falar nessa temporada. 26 pontos por jogo, 12 rebotes e quase 10 assistências, né? 9.6 assistências. Se ele conseguir uma média de triplo-duplo na temporada sendo pivô, eu acho bem difícil que o MVP não seja para ele. Ele é um dos melhores passadores da NBA, ele, o Doncic e o LeBron juntos. O Nuggets começou um pouco mal, mas vem melhorando a cada jogo. Acabou de ganhar do Dallas num jogaço com o Michael Porter Jr. Jogando muito bem. Ele que perdeu um pouco aí dessa temporada por causa do protocolo também, e até por isso o Nuggets teve algumas derrotas. Então o Nuggets vem subindo, está em quinto no Oeste, e o Jokic teve duplo em todas as partidas da temporada, né? Foram 17 jogos, 17 duplo-duplos. Só tem 2 jogadores na história da NBA que conseguiram começar uma temporada com mais jogos. O Giannis, no ano passado, ganhou MVP, com 19 duplo-duplos seguidos. E o Bill Walton, em 77, que também ganhou MVP, mas daí 34 vai demorar um pouco pro Jokic chegar, mas pelo jeito que ele tá indo, parece que ele não vai parar muito cedo. Vamos ver se ele consegue bater essa marca aí do Bill Walton. Isso é muito legal. Você citou aí os 3 melhores passadores, só para registrar, põe em ordem o top 3. Acho que eu ponho LeBron, Jokic e Luka. Tá aí sua ordem. Diferente da minha, mas eu gostei. Tá aí sua ordem. Pra mim, o Jokic é primeiro. E aí, eu acho que até pela experiência, LeBron e Luka também. Mas o Jokic, pra mim, pros meus olhos, é o que eu mais gosto de ver passando. Até acho passes mais inteligentes de todos. Mas, legal. Vamos ver onde isso vai levar ele. Aparentemente longe, né? Aparentemente longe. E aí tá quase com uma média de triplo-duplo, né? Assim, é assustador, né? E se o Jamal Murray resolver jogar o que Por ele favor, mostrou Jamal, que sabe... Por favor, Jamal, tá no meu fantasy, por favor. Se o Jamal Murray conseguir jogar regularmente o que ele mostrou que consegue jogar regularmente, né, nos playoffs... Você consegue explicar se tem alguma coisa acontecendo, ou pro time, ou se é só individual, um momento, como você vê esse momento dele? Eu não venho assistindo muitos jogos do Nuggets, mas tem jogos que ele consegue... Contra o Suns, ele que praticamente deu a vitória pro Nuggets, com uma cesta de 3 milagrosa no fim do quarto para empatar o jogo. Fez umas duas antes dessa, ele fez umas duas que manteve o time ali na frente. Talvez ele jogue bem quando tá num momento difícil, quando é momento de pressão ele se dá melhor. Vamos ver aí se ele consegue melhorar nessa temporada. Mas se o Michael Porter Jr. der esse passo aí como um grande jogador de ataque, e o Murray conseguir média de 19, 20 pontos por jogo, e o Michael Porter Jr. começar a subir essa média aí, principalmente na eficiência dos seus chutes, temos um time. Daí o Nuggets vai ficar com um Big Three aí bem interessante, que tem um dos jogadores preferidos aí dos fãs da NBA, né? O Bol. Vem tendo jogos como titular, não joga muitos minutos, mas os minutos dele não são ruins. Ele mostra que ele tem o lugar dele na NBA. Que ele consegue jogar lá, né? Tinha gente que duvidava disso, né? E já provou, né? Legal. Voltando aí para a cor vermelha. O Matheus quer dar uma cornetada e vai falar desse New Orleans Pelicans, que veio com hype, né? Estamos falando do time, até principalmente pelas peças individuais, mas que como um time não está funcionando, eu já vi gente questionando as opções tomadas pelo time no começo da temporada como duvidosas, e aí não tá dando liga, certo? Essa temporada era esperado um passo aí do Zion para se tornar uma super estrela, o Ingram continuar no nível de All-Star, e isso até que tá acontecendo. O Zion não tá num nível tão alto, mas mesmo assim um nível alto, e o Ingram
continuando o que ele fez na temporada passada, só que os outros jogadores do time não estão indo muito bem, né? O Bledsoe, um downgrade aí significante, né? Comparado ao Jrue Holiday. O Lonzo Ball muito mal nessa temporada. Tá conseguindo chutar as suas bolas de 3, mas ele parece que não tem confiança, que ele às vezes não ele tá livre e não chuta, né? Parece que falta um pouco de confiança aí pro Lonzo, talvez uma mudança de ares aí, porque o Pelicans não quis renovar seu contrato aí no começo da temporada. Ele vai ser free agent restrito. Vamos ver se ele procura aí um time que tente usar os seus talentos aí melhor, assim como o LaMelo tá fazendo em Charlotte. Eles têm um jogo bem parecido. E o Lonzo é um defensor melhor, então eu acho que dá para um time usar melhor o Lonzo do que ele tá sendo usado em New Orleans. E o ponto mais negativo desse time é a dupla Zion e Steven Adams, porque às vezes é feio de assistir o time jogar. O Zion pega a bola ele no topo do garrafão e tem o Adams ali embaixo da cesta, não tem espaço no caminho dele, né? O Zion, as cestas que ele faz é porque ele pula e o cara vem, o marcador do Adams vem de encontro e o Zion mesmo assim consegue bater, deixar o cara aí desestabilizado aí com a sua força, né? O Zion ele pula e o cara tenta dar o toco e não consegue, nem parece que o Zion nem sente o marcador, o físico do cara em cima dele, mas se for depender disso pro Zion fazer ponto, então vai ser bem difícil e ele vai estar ele vai estar susceptível a lesões, né? Porque ele vai estar batendo o corpo dele com jogadores mais altos, mais fortes. E quando tem esses encontros no ar, a queda é uma queda mais difícil e desse tamanho o joelho sofre, né? Então a escolha do Adams não foi uma escolha boa pro Pelicans. Eu entendo porque eles trouxeram outro pivô. Eu acho que o Zion no futuro vai virar um 5, né? Ele vai virar jogador posição 5, mas acho que tá cedo ainda para ele virar isso. E como a gente falou aqui, ele ia estar disputando com caras maiores e daí o físico dele ia dar uma segurada aí já no começo da carreira. Acho que é melhor ter um pivô do lado dele, só que o Steven Adams não dá muito certo porque ele não consegue espaçar a quadra. Um pivô que conseguisse abrir o jogo, né? Ficar na linha dos 3 pontos, ter esse chute de 3 e ajudar bastante o Zion e pelo menos até o Zion melhorar o chute de 3 dele também, que depois que ele meteu os 4 primeiros no primeiro jogo dele na NBA, ele tava 2 de 34 aí depois e ele parecia que ele não queria chutar as bolas, assim como o Lonzo Ball. Então acho que a escolha do Pelicans foi errada e eles estão pagando por isso com esse começo bem ruim. Eles estão em penúltimo no Oeste, é um time que todo mundo esperava brigar aí por playoffs. Parece que vai estar um caminho longo aí para chegar pelo menos no play-in. Você acha que um Al Horford ia bem nesse time? O Horford tá para mim melhor que o Adams. Até pelo, acho que um cara que podia trazer uma experiência, ajudar ele como desenvolvimento e também nesse momento conseguir ajudar em quadra, né? Para essa posição. E o Al Horford tem mais 2 anos de contrato e daí depois desses 2 anos acho que já seria o momento de pôr o Zion para pôr o Zion na 5, né? Isso aí, vamos procurar um emprego então de GM de time da NBA. Vamos agora voltando para cor azul. O Matheus quer terminar lá em cima, lá no alto, certo? Vamos falar agora de Memphis Grizzlies, que teve aí a volta do Ja Morant. Obrigado também, tá no meu fantasy. Sofri um pouco com ele fora, mas ele já voltou com uma energia alta. E como tá esse time? O Grizzlies tá uma situação meio parecida com a situação do Heat. Vários jogadores aí fora por protocolo. Teve 6 jogos adiados. O Ja Morant perdeu 8 jogos por lesão. E mesmo assim o time tá com 5 vitórias seguidas. Tá em sexto no Oeste, que é fortíssimo, né? E o Ja jogou só 2 jogos dessas 5 vitórias seguidas. 3 foram sem ele.
E ainda tá sem o Jaren Jackson Jr., que é o segundo melhor jogador do time, tá? Não jogou na temporada. Ele torceu o menisco. Alguma previsão? Ainda não saiu nada, tá indefinitivamente. Ele machucou na segundo, terceiro jogo da bolha. Ele torceu o menisco, rompeu o menisco. E aí tá fora, ainda não estreou. Então, sem dois dos dois melhores jogadores do time. E o Valanciunas também fora por causa do protocolo, né? O Grizzlies vem aí jogando muito bem. É um time bem jovem. Então tem teto. Dá pra crescer. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos o Grizzlies, se continuar montando um time desse jeito, pode pegar aí top 4 no Oeste, na classificação. Principalmente porque daqui 2, 3 anos talvez o Kawhi não esteja mais no Clippers. Talvez o LeBron já esteja... finalmente o tempo tenha chegado, né? Ele vai fazer 37 nesse ano. Quem não viu o meme dele, né? Reclamando da mudança do Harden, né? Fizeram um vídeo que ele grita, né? 30 e... I'm 36. Ele tá nervoso lá. Pô, os caras estão montando o Big Tree, eu vou ter que ir de novo aí com 36. Mas aí vamos ver se com 39 ele para, né? Daí é a hora do Grizzlies subir, né? Acho que eles vão ter essas temporadas. Se eles pegarem playoffs, vai ser muito bom pro desenvolvimento dos jovens jogadores, né? O Dillon Brooks vem jogando muito bem. O Kyle Anderson ele traz um pouco de experiência pro time. O Valanciunas aqui, um pivô bom, sólido. E o Brandon Clark foi escolhido de primeira rodada na temporada passada. Foi um dos melhores rookies da temporada passada e esse ano vem jogando muito bem, mesmo com a mudança aí no seu arremesso. O arremesso tá bem feio agora, principalmente nas bolas de 3, mas média de 13 pontos por jogo. É um cara que não erra perto do aro. E o Ja Morant vem jogando no nível de All-Star. Se o Jaren Jackson Jr. voltar no nível que a gente sabe que ele consiga jogar, esse time vai dar trabalho já nesse ano. Então os próximos anos vão ser muito promissores aí pro time do Grizzlies, que quando acabou, né, a era do Randolph, do Gasol e do Conley, parecia que ia demorar pra ter um time competitivo de novo. Não demorou, né? Porque achou uma estrela. É um small market, jogadores não querem lá, né, o free agent. Mas o uniforme é bonito, os caras não gostam de uma roupa legal? O uniforme é um dos mais bonitos aí, junto com o do Hornets, mas os jogadores não assinam via free agency com o Grizzlies, mas eles conseguem montar um time em menos de 2 anos aí de reconstrução já, um time que pode brigar por playoffs já nesse ano e no futuro só tem a crescer, né? Certo, então vamos trazer agora aí o Power Ranking dos prêmios, né? Vamos ver como tá essa luta aí. Sabe quem que desenvolveu esse Power Ranking? Eu vou falar isso. Isso funciona? Vamos ver. Se nenhum desses 5... porque o negócio tá... Mas vamos lá. Vamos trazer, então, acho legal. Ele trouxe os números, a posição, o momento da temporada, tudo que tá acontecendo, e trouxe aí como tá essa luta na visão dele. Vamos começar pela luta de MVP. Então, só vou falar a ordem aqui, ele vai falar os motivos. Então, ele tá aí em primeiro, Nicola. Em segundo, Lebrão. Em terceiro, Joel. E depois Paul George e Luka como menções honrosas. Fala aí um pouquinho dessas suas escolhas. Primeiro, não é uma previsão para quem vai ser o MVP, é só o MVP até agora, né? Do primeiro mês. O Jokic aí, a gente já falou, quase triplo-duplo. E se ele, pelo menos 9.5 assistências, para mim ele vai ser o MVP, porque um pivô fazer isso é coisa de outro mundo. Ninguém nunca viu isso. Só 2 jogadores fizeram isso, né? O Russell Westbrook e o Oscar Robertson, os 2 armadores. Então vai ser bem legal de acompanhar essa temporada do Jokic. O segundo, LeBron James, 25 pontos por jogo, 8 rebotes e 7 assistências. E é o melhor jogador do melhor time. Agora, antes do jogo do Clippers acabar, é o melhor time da NBA. Então, até por isso, e esses números muito bons, né? Um cara que não sai aí da briga de MVP, passa ano, sai ano e ele continua lá.
Então eu acho que o LeBron é uma escolha aí que tem que estar no top 3. Daí o terceiro é o outro que a gente já falou aqui, Joel Embiid, 28 pontos por jogo, 12 rebotes, o melhor time no leste. E sem ele o time não ganha, então mostra que ele é bem valioso, né, para sua equipe. E aí Paul George e Luka. O Luka tá com números muito bons, só que o Mavericks não tá num nível, numa classificação boa, tá em 7º, 8º. Então isso prejudica um pouco aí os números do Luka. E o Paul George, ele e o Kawhi, dá pra disputar quem deveria estar aqui, mas acho que por tudo que ele passou aí nessa última temporada, na bolha aí, a melhora que ele teve, tá liderando o time junto com o Kawhi a segundo no Oeste, e se ganhar hoje, primeiro no Oeste. Então, só pra atualizar aí, nesse momento, final do terceiro quarto, 75-71 pro Hawks. E tá sem o Kawhi e o Paul George, então. E o Beverly também tá machucado, então vamos ver se vai dar aí pro Clippers vencer o Hawks. Então, esse aí são o top 5 aí pra mim de MVP até agora, desse primeiro mês aí de NBA, né? Certo, então vamos falar agora do Rookie of the Year. Como você acha que está essa corrida? Rookie of the Year, pra mim, os rookies estão indo muito bem, comparado ao que era falado, né, da classe antes do draft. O LaMelo Ball, pra mim, é o primeiro. 11 pontos por jogo, 6 rebotes, 6 assistências. Já teve triplo-duplo, né, o jogador mais jovem a fazer um triplo-duplo, vindo do banco. Então, pra mim, ele tem que estar aí. Ele lidera aí os rookies em rebotes, assistências, e eu acho que até pontos totais ele lidera os rookies, então acho que não tem muito o que falar dele ser o primeiro. Daí o segundo, o Tyrese Haliburton, que vem jogando muito bem. Vários times passaram nele aí no draft, caiu para 12, e o Kings aproveitou esse talento. Ele vem do banco, né? Ele é o reserva do Fox, ele fecha os jogos junto com o De'Aaron Fox. 11 pontos por jogo, 3 rebotes, 5 assistências. Um jogador muito inteligente, muito bom na defesa. E falavam que o chute dele de 3 pontos não ia passar para a NBA, né? Ia demorar para ele conseguir chutar de 3 na NBA. Não demorou. Tá provando os analistas aí que eles estão errados, que ele consegue sim chutar a bola de 3. Ele também é um cara muito inteligente, um cara muito gente boa. Nas entrevistas deles, ele é um cara que sabe falar de basquete. É bem legal assistir as entrevistas do Tyrese. E aí, terceiro, James Wiseman. 12 pontos por jogo, 6 rebotes. Um cara super atlético. Vem conseguindo também chutar a bola aí de fora do garrafão, até na linha de 3 pontos algumas vezes. E também tocos. Um cara que ele é muito alto, muito atlético, então é difícil fazer a cesta por cima dele. Então aí ele merece a terceira posição. E o Warriors está indo bem nessa temporada, né? E você falou sobre boas entrevistas, o próximo aí também é bom entrevista. Anthony Edwards. Não, o Emmanuel Quickley. Nunca vi a entrevista do Quickley. Teve uma que ele tava muito empolgado após uma cesta e tal, foi bem legal ele dando entrevista pós-jogo. Os rookies são bem engraçados. O Quickley eu pus aqui, menção honrosa. Ele tá indo muito bem do que era esperado, e o Knicks tá indo muito bem também. Então, um cara que merece estar nessa conversa. O Anthony Edwards, um dos caras mais engraçados da NBA. Só assistir as entrevistas dele. Ele é um cara muito engraçado. O D'Angelo Russell e o Karl Anthony Towns sempre falando no Twitter que não dá pra conviver com ele, que ele é meio louco, né? Ele não fala nada com nada. Também tem o Cole Anthony, que teve Game Winner nessa semana. E depois do Game Winner também a entrevista dele. Bem legal, o pai dele assistindo na NBA TV. Da onde que é esse? Do Magic. Esse é outro também que eu ia falar agora, que é um cara que tá indo bem, né? Assim, acima do esperado, um pouco de surpresa, né? Eu gostava dele saindo de North Carolina. Você falou pra mim antes. E caiu na 15 pro Magic, teve Game Winner. E o pai dele é o Greg Anthony, também é jogador da NBA e comentarista na NBA TV. E todos os jogos do Magic eles deixam uma câmera com o Greg Anthony, e daí tava filmando ele no Game Winner, ficou emocionado, né, o pai dele. Então é bem legal. E os rookies jogando muito bem nessa temporada. Anthony, what a finish, my friend. Take us through your emotions right now. How are you feeling after that unbelievable shot?
Yo, dog, what happened? We got to win. We was on a 5-game losing streak, bro. That joint felt good. I thought I forgot what winning felt like. That joint felt good. Let's keep this going, y'all. Let's keep this going. You're exactly right. Hey, I'm with you. And it was 6, not 5, but you're right. That was a fantastic shot. But how were you able to take us through the last few seconds? How were you able to get that? Wait. We was on a 6-game losing streak? Yeah, it was 6. Yeah, it was 6. You but sure? It doesn't matter. But it doesn't matter. It don't matter. Doesn't matter anymore because you hit the big shot. Yes, just sir. take us through that last play. It was a mad scramble. How did you get that shot to go down? Shoot, look, I seen the ball come out. Well, I said, shoot, I got to do something. I don't got time to pass this. I'm ahead of everybody. I'm like, let me go do something. Make that joint happen. Certo, então, e agora o último prêmio? Vamos falar de... Eu não pus defensor do ano. Não, Eu não pus porque é difícil falar das estatísticas não dos esse começo agora acho que tá bom, esses 3 prêmios. Acho que são os 3 até que também mais valorizados, né? O o defensor defensor também, do né? ano é o Mas What? defensor, você já fala aqui, crava pra você, vai. Quem é o melhor? Miles Turner. Pronto, já tá aí, tá cravado. Tá voando, tá... É o absurdo o número de toco do cara. Até peguei ele pro meu fantasy e tá voando lá também. Vamos falar agora do MIP. E aí, vou fazer uma menção honrosa aqui ao Nepopop, que é um dos especialistas em MIP, certo? Sempre traz os números já antes da temporada, as possibilidades. E aí o Matheus vai trazer aí a corrida dele. E aí vai falar um pouquinho dos números deles até agora. O primeiro é o Jeremy Grant, que assinou um contrato grande aí com o Detroit. Ele não quis ficar no Nuggets, aí pediu pro Nuggets não renovar o contrato com ele para ele assinar com o Pistons, que ele queria ter ser o número 1, né, a opção número 1 no ataque, e muita gente deu risada. Eu dei risada na pré-temporada que ele tava indo meio mal, não parecia ser um cara que consegue ter esse tanto de chute e ter um aproveitamento bom, mas na temporada regular ele vem jogando demais. A média da carreira dele é 10 pontos por jogo, ele teve 12 pontos por jogo na temporada passada, e esse ano 24 pontos por jogo, 7 rebotes, aí 6,5 rebotes, 3 assistências, e a porcentagem não vendo muito mal, até subiu nas bolas de 3, né, 39%, e lance livre 86% comparado na carreira 68%, então é um cara que vem provando todo mundo errado aí, né? Quando ele assinou o contrato, vários memes saindo por causa do Pistons, né, que deixou aí o segundo para mim na corrida de MIP. O Pistons resolveu deixar ele embora para assinar com o Jeremy Grant e com o Mason Plumlee. Se eles tivessem assinado com o Grant e renovado com o Christian Wood, para mim o Pistons ia estar bem melhor do que eles estão nesse momento. Vai falar do próximo então? Com spoiler. Vamos Christian lá. Wood, segundo aí para mim na corrida de MIP. Carreira dele 11 pontos por jogo e nesse ano 23,5 pontos por jogo e 11 rebotes. Cara que tá jogando muito bem pelo Rockets, que o Rockets passou por tudo aí, né? O Harden não parecia estar um clima muito bom lá no time, e o Christian Wood sempre jogando muito bem. A porcentagem deles também muito bem, não tão ruins, né? 53% de quadra, 36% de 3. Um pivô que consegue abrir espaço aí. Talvez ele seria um cara que pudesse jogar junto com o Zion lá no Pelicans. Ele é free agent, em vez do Pelicans trocar pelo Adams e renovar com o Adams, poderiam ter ido atrás do Christian Wood aí, um cara que daria mais espaço pro Zion jogar e pra mim melhor do que o Steven Adams, pelo menos nessa temporada, com certeza, né? Vamos então para a terceira posição, uma surpresa aí, não, jogador, surpresa porque tá jogando muito, muito, muito bem, né? Colin Sexton, que teve aí o jogo de 42 pontos nessa última semana, na estreia do Kyrie, Kevin Durant e James Harden juntos. Sexland. Porque Darius Garland e Colin Sexton, Sexland, estão jogando muito bem. O Garland tá vindo do banco aí nesses últimos jogos. E os dois armadores com o Drummond também, pondo o Cavs aí no top 8 do leste. O Sexton 25 pontos por jogo. Ele sempre foi um bom cestinha, teve 19 pontos por jogo nos últimos 2 anos, mas cresceu aí 25, liderando o time, 4 assistências. É outro cara que as pessoas achavam que não ia dar certo, principalmente depois da primeira meia temporada dele. Ele jogou mal, daí a segunda metade jogou bem, foi pro second team rookie, e daí no ano seguinte também começou um pouco mal, terminou muito bem,
E esse ano ele começou muito bem, então vamos esperar que ele... Não termine mal. que ele consiga terminar a temporada como ele sabe terminar a temporada, né? Jogando bem. E daí, com um começo bom também, seria uma temporada aí dos sonhos pro time do Cleveland Cavaliers e pros seus torcedores. Certo, então tá aí. Não são apostas para quem leva o prêmio. É uma análise pontual, certo? No momento, como é que tá essa corrida na visão dele. É isso? Daí, talvez no próximo episódio a gente traz de novo e muda as posições, jogadores, depende aí dos próximos jogos. Certo, então fica assim. Então é esse o resumo da NBA dessa semana. Lembrando que um jeito de complementar esse resumo é sempre seguir a gente no Instagram, no @LigaNordPod. Tem também nas outras redes, mas nosso foco tá lá. E aí você vai acompanhar aí esses jogadores em ação, alguns lances mirabolantes, algumas defesas, alguns clutches, e tá tudo lá. Só seguir a gente, certo? Então ficamos por aqui hoje. A gente agradece quem acompanhou esse pedacinho de live no Instagram e agradece você que ouviu até aqui. Por vocês que a gente tá fazendo isso, tá bom? Obrigado por tudo, até mais, até daqui a alguns dias. Tchau. Falou!